Muito bom dia a todos, graça e paz. Você que está nos assistindo pela página no Facebook da Escola de Ministérios, que a paz de Cristo venha alcançar aí o seu coração. Estamos aqui hoje. Que dia é hoje, gente? Dia 7. Hoje, dia 7 de fevereiro, retornando aí no nosso primeiro culto de retorno presencial, aqui na IPE, na Barra de Maricá. E é uma alegria, agradecemos a Deus por essa chance, por essa oportunidade. Estamos aqui, ainda limitados, obviamente, pelo necessário modo de segurança, né? Tudo dentro do padrão necessário. Então ainda limitados, mas não, a palavra do Senhor não está presa, ela não está limitada, ela não tem nada que possa impedi-la. Convido você então para lermos a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, verso 14, a partir do 14. Vamos ler do 14 até o versículo 22. Essa mensagem tem como título A Porta. A Porta. Que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Verso 15: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Verso 19: repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. E o verso principal dessa mensagem é esse aqui, o versículo 20. Eis que estou à porta e todos, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu já ouvi muitas mensagens nesse texto que nós acabamos de ler, sobretudo no versículo 20, que é o mais famoso, talvez, versículo do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Já ouvi muitas. Você também? Eu já ouvi muitas. Mas eu nunca ouvi, ou melhor dizendo, todas as mensagens que eu ouvi nesse texto, baseado nesse texto, foram mensagens direcionadas para não cristãos, aonde era retratado um Cristo quase que implorando ao pecador para deixá-lo entrar em seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém puder me ouvir. Se alguém puder se levantar e vir e abrir a porta, então aí sim eu poderei salvá-lo. Então todas as mensagens, eu tenho mais idade de crente do que de vida. Todas as mensagens que eu ouvi eram mensagens nessa direção, eram mensagens cuja aplicação, a intenção
eram essas, para motivar o não cristão, né, o inconverso, a dar uma chance para Jesus. O pastor Jorge falou aqui, comentou aqui, que teve um momento em que ele levantou a mão. Você lembra o momento em que você levantou a mão? Pois bem, quando ele falou isso, o Espírito Santo me fez lembrar do profeta Isaías, aonde fala que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Existe um momento em que você levantou a mão, mas não foi isso que te salvou. O que te salvou foi o momento em que o Senhor levantou a mão para você, em que o Senhor estendeu a mão salvadora para você, em que o Senhor, com mão poderosa, com mão forte, quis te salvar. Amém? Talvez, em muitos casos, isso aconteceu no mesmo momento. O Senhor estendeu a mão dele e por causa disso você estendeu a sua e as suas mãos se encontraram. Mas também é verdade que tem muita gente com mão estendida que Deus ainda não estendeu a mão. E essa passagem que nós lemos aqui, eis que estou à porta e bato, como disse, quase sempre usada para apelos evangelísticos, na verdade, não fala sobre isso e não tem essa intenção, não tem esse propósito. Porque, primeiro eu pergunto, como um morto pode ouvir alguém batendo na porta? Porque, segundo as Escrituras, antes de nos converter, nós estamos mortos. Então a gente ouve o vizinho bater na porta, mas nós não conseguimos ouvir sem que o Senhor primeiro nos regenere, ouvir o Senhor bater na porta. Só é possível ouvir sons espirituais, aquele que recebeu ouvidos espirituais para ouvir esses sons. Amém? Eu ouvi aqui sons espirituais. Não foi o som da guitarra, não foi o som do pastor Geós ministrando. Eu ouvi aqui sons espirituais. Quando acontece esse encontro entre o noivo e a igreja, existe um som espiritual que somente os espirituais podem ouvir. Então, como um morto pode ouvir alguém bater na porta? Como um morto pode decidir se levantar de onde está para ir abrir essa porta, sem que antes o Senhor o regenere? Então não, queridos, esse texto não é direcionado para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para aqueles que ainda não se converteram. E eu não digo isso apenas por causa de todo o ensino das Escrituras. Eu digo isso baseado no próprio texto que lemos. Porque o texto que lemos começa no versículo 14, dizendo: ao anjo da igreja em Laodiceia. Então Jesus aqui não está falando com o ímpio, ele está falando com a sua igreja. Ao anjo da igreja, ele está falando com o pastor, o líder da igreja e a igreja. E é isso que ele está falando à sua igreja. Eu estou à porta e bato. Essa passagem é uma revelação incrível de como pode estar a sua condição. Essa passagem é uma revelação incrível de como pode estar e como está a situação de inúmeras igrejas. Inúmeras. A primeira visão que tenho aqui, visão não é espiritual, visão, né, baseada no texto, é de uma igreja talvez cheia, talvez nem tanto, cultuando, celebrando, cantando, mas vazia de Cristo.
Cristo não está do lado de dentro. Onde é que ele está aqui? No texto. Ele está do lado de fora. Ele está do lado de fora. Mas o mais incrível é que nós não, o mais incrível e triste é que nós não percebemos isso. Você crê na palavra de Deus? Você crê que Jesus disse realmente isso aqui a João e a nós? Você acredita que ele não está brincando? Quando ele fala, eu estou à porta, eu estou do lado de fora da porta, ele não está do lado de dentro, eu estou do lado, ele não está querendo sair, ele está desejoso em entrar. E como pode ele ter que bater na porta? Estranho demais é ele não estar do lado de dentro, mais estranho ainda é ele ter que bater na porta. São 2h da manhã. Seu filho estava brincando à tarde. À tarde. Você deixou ele brincar no quintal à tarde. São 2h da manhã. Você vai dormir. E seu filho ficou do lado de fora. E você foi dormir tranquilo. Como pode? Você jantou? Você viu televisão? Você tomou banho? Você foi dormir e você não sentiu falta de alguém? Você não percebeu que faltou alguém à mesa? É possível isso, mães? É possível isso, pais? É possível isso? Mas aqui é exatamente esse o quadro. A igreja está pulando, a igreja está celebrando, a igreja está festejando em seus templos, em seus santuários, mas Cristo não está lá. Nós não percebemos isso. Mas Ele percebe. Ele nos conhece. Jesus nos conhece. Ele fala aqui no verso 15, eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Essa expressão carrega o seguinte sentido. Você pode parecer santo, adorador, espiritual, para qualquer um. Para qualquer um. Para a multidão, nas redes sociais, mas eu conheço você. Eu conheço você como ninguém conhece. Eu sei muito bem que não é nada disso, que não há nada disso. Ele nos conhece, irmão. Aquele que tem, como diz o próprio texto, olhos como chama de fogo. Aquele cuja palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, para sondar as profundidades do nosso coração. Ele nos conhece. Como você teria terror de se conhecer. Ele nos conhece. E o que ele fala de nós, que muitas vezes, na maioria das vezes, nós não sabemos. O que ele vê sobre nós que a gente não vê? Ele sabe como realmente somos. Ele diz, você é morno. O verso 16, você é morno. Você não é frio, você não é quente, você é morno. E aqui talvez esteja a prova do que, mais uma, de que ele está falando para a igreja, para os seus. O morno é aquele insensível.
O morno é aquele inerte, é aquele entorpecido, é aquele apático, sem paixão, sem reação nenhuma. Jesus uma vez falou isso em Jerusalém. Bem diz o ditado: toquei flauta e vocês não dançaram. Lamentei o luto e vocês não choraram. Ou seja, vocês não reagem. Vocês não respondem. Vocês estão dormentes. Dormentes. Então é isso que ele fala a respeito da sua igreja. É isso que ele fala a respeito dessa igreja, a qual ele não está do lado de dentro. Embora a gente tenha o nome dele ali, embora tenhamos o nome dele na camisa, na boca, nas canções, mas ele não está aqui, ele está do lado de fora. E a razão dessa mornidão, isso é algo que mais me perturba. Essa semana eu estou dando um curso, uma mentoria numa igreja. Eu falei sobre isso essa semana, eu falando sobre adoração, dizendo que nós não podemos ter preocupação, a nossa preocupação principal não pode ser a reação das pessoas. A reação das pessoas quando nos escuta, quando a gente está cantando ou pregando. Falei sobre oferecer fogo estranho ao Senhor, o pecado de fazer isso. Porém, eu fiz abri um parênteses, assim, isso não significa que a gente não deva desejar que a igreja responda. Porque se você está no aniversário do seu filho batendo palma, né, parabéns para você, ou sei lá o que for, e tem um camarada do lado assim parado, você tem um problema. Você tem um problema. E é claro que eu fico irritado quando eu estou falando de coisas tão grandiosas, tão maravilhosas, da pessoa mais importante do universo, e parece que é o horário político. Você dorme, você cai a cabeça, seu time te faz vibrar mais, o Big Brother te excita mais, sua novela preferida te empolga mais. Nada me irrita mais do que isso. Não estou dizendo que você não possa torcer para o teu time, se empolgar, se emocionar, mas o seu comportamento transparece a ideia de que Jesus não é real. E ele é. Anjos e demônios sabem disso. E o mundo saberá quando ele voltar com poder e grande glória. Então, mornidão é essa absoluta apatia à pessoa de Cristo. Ele fala a razão da nossa mornidão. Você se encaixa nisso? Você se identifica com isso? Ou você está pensando em quem pode se encaixar no que eu estou pregando? Ele fala a causa, ele dá a causa da nossa mornidão. A causa da mornidão espiritual nossa, da igreja, onde ele está do lado de fora, é a autossuficiência. Porque o verso 17 ele diz, você diz, Jesus falando, o que você fala? Ou pensa, ou acha. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de mais nada. Ah, pastor, mas eu não sou rico não, então eu não me encaixo aí. Pastor, eu ainda não adquiri riqueza, então eu não me encaixo aí. É claro que nos encaixamos. É claro que nos encaixamos. A autossuficiência não é privilégio de ricos. É característica de pecadores. Começa com Adão, que aceitem de bom grado a proposta de Satanás, você não precisa de Deus, você será como ele. Você não precisa das suas regras, não precisa dos seus mandamentos, não precisa de sua palavra, não precisa de suas ordens, você pode ser feliz sem Deus. Coma do fruto e faça o que quiser de sua vida. Como nós gostamos, como a humanidade aprendeu a ouvir e gostar disso. Existem, obviamente, níveis de autossuficiência.
Existe aquele mais escancarado, que é o ateu. Meu pai, Haroldo, hoje crente, antes dizia, meu dinheiro, meu Deus está aqui, ó. Lembro o dia que ele falou isso, cheio de cachaça. Eu com 9 para 10 anos. Eu era um crente muito ruim, mas eu respeitava a Deus. E quando eu ouvi meu pai falando isso, meu dinheiro, meu Deus está aqui, ó. Pegou a garrafa de... Eu esqueci o nome das cachaças. Pegou a garrafa de cachaça assim, meu Deus está aqui. Eu que era um crente horrível, me senti mal com aquilo. Então existem níveis de autossuficiência, mas existe, né, esse escancarado, mas existe aquele sutil. Aonde você canta sobre Jesus, diz que Ele é o Senhor, como nós cantamos aqui, mas no fim das contas, você conta contigo. No fim das contas, você confia em álcool gel e máscara. No fim das contas, você conta com o governo. Você conta contigo. Depende de você, sua subsistência, sua existência e subsistência. Sabe o que caracteriza um cristão, querido? O que mais caracteriza um cristão? Dependência. Dependência. Eu tenho não é porque eu quero depender, não. É porque eu não consigo me ver de outro jeito. Dependência. E a autossuficiência é uma declaração revelada ou velada de rebeldia contra o Criador, de quem todos dependem. Todos, até os que o odeiam. Só que eu não estou falando dos que odeiam, estou falando daqueles que declaram que o amam, mas que carregam sim a autossuficiência no coração e por causa disso se tornaram mornos. Por causa disso já não sentem a glória do Senhor, já não sentem a beleza do Senhor, já não responde mais à sua presença. Agora, existe algo pior, é terrível. É terrível você não sentir a presença de Jesus, é ou não é? É terrível. Meu Deus. É terrível. Eu me lembro quando os cultos pareciam mais empolgados, porque havia mais resto de pentecostalismo em nós, e os cristãos, né, os irmãos, viviam sempre muito preocupados com isso. Isso é ótimo. Infelizmente perdemos isso. Claro que tem um ponto crítico disso, mas o outro lado positivo é ótimo. Falando, o que houve? Por que o culto o louvor foi ruim, a mensagem foi ruim? Não. Você está doente, está sentindo dor? Não. O que houve? Eu não senti a presença de Jesus. Isso era ótimo. Eu já critiquei muito, né? Pregadores que fizeram da pregação esse motivo. Esse é o motivo para pregar, ok? Fazer as pessoas sentirem a presença do Senhor. Pentecostal, né? Ele é um excitador. Já critiquei muito isso e continuo criticando. Agora, conquanto a palavra, a pregação não tem esse papel, não significa que você não deva querer sentir a presença do Senhor. Porque se Ele está aqui, de alguma forma eu sinto a presença de vocês. Se Ele está aqui, eu preciso sentir a presença dEle. Então é horrível. Pior ainda é quando o irmão aqui está pegando fogo do meu lado. Hã? Ah, essa língua aí é carne pura. Está falando em línguas? É carne pura. Como é que pode? Ele acabou de chegar na igreja.
Acabou de chegar na igreja, já está pegando fogo, já está saltando, já está profetizando, já está dando cambalhota. Ah, isso aí é tudo mentira, tudo teatro. Isso quem fala? Quem é que fala isso? O morno. Que tenta justificar a sua falta de experiência criticando o outro. Que é possível que ele esteja ensinando. Onde tem pentecostal, tem isso. Tem meninice. Porém, veja o outro lado. Então é muito ruim, né? A igreja, pessoas já se afastaram por causa disso. A igreja, uau, lá em cima. E a pessoa ali, ó, mas às vezes ela não pula igual a outra, ela tem uma personalidade diferente. Ela é mais quieta e tal, mas não significa que ela não é cristã. Mas é muito ruim. Fala sério, é muito ruim. Não sentir a presença de Jesus. Sim ou não? Você não sente falta? Agora, pior do que não sentir a presença de Jesus é não perceber a sua ausência. E essa igreja aqui não percebeu a ausência de Jesus. Ele não está presente e ela não notou. Pior do que não sentir a presença de Jesus é não perceber a sua ausência ou não ligar para a sua ausência. Isso é trágico. Como pastor, eu tenho uma visão e carrego ela como liderando a igreja, que você talvez não saiba porque a gente nunca conversou sobre isso. É um princípio. Qual? Que os nossos cultos sejam tão simples quanto possível. Tão simples quanto possível. Eu não quero julgar aqui as igrejas, né, que investem muito na aparência, no show, nas luzes, fumaças e brilhos. Não é esse o propósito do que eu estou falando aqui. Mas eu, Márcio, pastor Márcio, propositalmente prezo nos nossos cultos que eles sejam mais simples possível. Por quê? Porque eu sou esquisito? Não. Para que eu não seja responsável pela sua distração, que é o que se tornou os cultos evangélicos. Uma forma religiosa de distração, de entretenimento, aonde tem tanta coisa, mas tanta coisa, que se Jesus não estiver presente, ninguém nota. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Ninguém nota. Cara, a coreografia foi tão linda. Rapaz, o louvor foi tão incrível e perfeito. Rapaz, a pregação foi tão bem colocada que você não percebeu que ele está do lado de fora. Então, quando não tem nada disso, nada não, o mínimo, né? Não vamos exagerar também. Quando, ao mínimo, ou seja, o culto ele é o mais simples possível. Se Jesus não estiver presente, você vai notar. Pastor Jorge talvez esteja entendendo agora, porque eu sou assim. Talvez você vá notar. Entende? Não é porque há problema na arte. Não tem problema não, pelo contrário. Não há problema na arte, não há problema nos talentos, não tem problema com isso. O problema é a nossa mornidão sendo mascarada com entretenimento. Isso é problemático, isso é espiritual, isso é sério e com certeza entristece o coração de Jesus, que está do lado de fora, sem ser notado. Estamos no templo. Voltamos para o templo.
Ah, pastor, até que enfim voltamos para o templo. E ele voltou? O seu Cristo já voltou para o templo? Eu não quero falar aqui sobre a idolatria do templo, mas você está entendendo? Você fica de boa que Jesus não esteja no templo desde que a gente volte para o templo? Ele nos conhece, irmãos. Você está se conhecendo melhor? Está se enxergando melhor? Está vendo o que não via até aqui? Ele nos conhece, mas nós não nos conhecemos, nós não nos enxergamos. A minha pregação serve para isso. Para desnudar, para revelar. A revelação serve para revelar. Por isso ninguém gosta de me ouvir. Porque ninguém gosta de se ver. A gente não se enxerga. Ele fala aqui no versículo 17, não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e que está nu. Você não está vendo que você está nu? Você não está vendo que você é um miserável? Você não está vendo que você é pobre? Você não está vendo que você é digno de compaixão? Não, não estou. Ele tem que falar isso, ele tem que mostrar isso. Não sou eu. Ele, pelo Espírito Santo que habita em você, tem que mostrar para você como você está. Ô pastor, brabão, hein? Brabão isso, hein? Estava todo empolgadão, cara. Mas ele diz, no verso 18, compre colírio para ungir seus olhos para que você possa enxergar. Compre de mim, só eu tenho. Ele está falando, compre de mim colírio para que você possa enxergar a situação da igreja e se enxergar como parte dela. Como você está, o seu estado. Irmãos queridos. Há muito pouco motivo para festa, na igreja brasileira. Não por causa de Deus, mas por causa dos homens, por causa do auto-engano, por causa da ilusão. Agora, depois de tudo isso, você deve estar pensando assim, rapaz, Jesus me odeia. Porque eu já estou me odiando agora. Não. Olha para mim, ele não te odeia. Ele te ama. E é somente porque ele te ama que ele está falando assim. O versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Você quer ver o ódio de Cristo contra a sua igreja? É aquela que não é repreendida por ele. É aquela que acha que ela está tudo bem e ele está tudo bem. Ele nos ama. Apesar da gente, ele nos ama. Agora, essa palavra aqui, ela está te fazendo mal ou ela está te fazendo bem? Pastor, eu estou me sentindo mal, mas ela está me fazendo bem. A ausência da disciplina de Deus é a ausência de amor divino. Quem lida com a palavra e faz isso de forma séria é a pessoa mais disciplinada por Cristo que existe. Eu sinto tristeza pelo meu estado. Eu sinto tristeza pela minha mornidão, eu, Márcio. E não é que eu não sinta Cristo,
Eu o encontro. Eu o encontro em suas palavras. Eu reconheço a voz dele em suas palavras. Mas, dado a tudo que eu conheço e sei sobre ele, eu deveria estar em chamas. E não estou. E tenho muita tristeza com isso. Muita tristeza. Mas Ele, por sua graça, sempre, quando abro a palavra, sempre Ele me repreende. E às vezes a repreensão de Cristo, nesse caso, é só mostrando a glória dele na palavra. Eu me sinto constrangido de não responder. Mas eu sei que isso é amor. Hebreus 12 fala: quem é o pai que não repreende? O filho que ama. Se vocês estão sem disciplina, é porque vocês não são filhos de verdade. Então, essa disciplina não é para a nossa condenação. Porque o início, né, ele fala assim: olha, estou a ponto de vomitar vocês. Vocês estão me dando nojo. E por quê? Por quê? Não é, por favor, pegue o ponto central dessa mensagem. Não é porque você não sente a presença de Jesus. É porque você não liga em não sentir. Se você não sente a presença de Jesus, não percebe a presença de Jesus, não responde à presença de Jesus, mas fica muito triste com você por causa disso, você está adorando a Ele. Você está reagindo. Agora, se você não sente a presença dEle, se você não percebe a presença dEle, se você não reage à presença dEle e não está nem aí para isso, seu estado é sério. Seu estado é sério. E por isso que ele fala dessa forma, com tamanho e peso: estou a ponto de vomitá-los. Mas ele não vai fazer isso. Ele nos ama. Ele está falando desse jeito, é porque nos ama. Quando a gente é pai, é mãe, a gente fala também bravo, né? Parece até que fala: eu vou matar você, eu vou acabar com você. Não vai não. Por incrível que pareça, é amor. E às vezes a gente só acorda assim. Mas além de nos conhecer e nos amar, Ele nos quer. E é por isso que Ele está à porta e bate. Esse verbo, bater, significa um ato contínuo. É um gerúndio. Eu venho batendo. Ó, eu tô batendo aqui, ó. Esse é o sentido original. Quanto tempo demoramos para perceber a ausência de Jesus? Quanto tempo demoramos para perceber Ele batendo? Ele querendo entrar de onde nós o tiramos. Quanto tempo? Esse bater dele, ou essas palavras dele aqui, nessa manhã, é esse bater. Não para você que ainda não crê nele, que ainda não nasceu de novo, mas para você que já o conhece. Ele nos quer. Ele quer comunhão com a gente. Ele disse: se alguém abrir, eu vou entrar. Se eu entrar, eu vou assentar. Eu vou cear. Eu vou comungar. Eu vou me relacionar. Eu vou fazer parte. Eu vou fazer parte. Eu vou cear com Ele.
e Ele vai cear comigo. Portanto, querido, nesse momento, eu queria que você parasse aí onde você está, fechasse os seus olhos e tivesse e conversasse com Ele. Fale com Ele. Confesse a Ele. Por que você o põe, insiste em pô-lo do lado de fora? Tanta coisa, tanta bugiganga dentro, que não sobrou espaço para Ele. Ele é posto do lado de fora. Sentimos falta de tudo, sentimos falta de todos, mas não sentimos falta dele. Eu falei isso na pandemia, ainda estamos, né? Mas eu falei isso no início. Será que você tem sentido mais saudade de Jesus do que do templo? Mais saudade de Jesus do que das pessoas? Sentimos falta de tudo, sentimos falta de todos, mas não sentimos falta dele. Você precisa reconhecer isso e falar isso para Ele. Ele já sabe, porque Ele que te revelou, mas Ele quer ouvir você falar. Você precisa falar para Ele. Com todo o seu coração, você precisa falar para Ele. Seja sincero agora, seja honesto agora, reconheça agora. E fala: Jesus, eu fiz isso. Eu estou assim mesmo. Me perdoe, Senhor. Me perdoe a minha insensibilidade, a minha mornidão, a minha apatia. Me perdoe valorizar tanta coisa e te valorizar tão pouco. Me perdoe não notar a sua ausência. Ele quer ouvir isso de você. E você precisa falar isso com Ele. Então faça isso. E peça a Ele perdão. Peça a Ele perdão. Fala com Ele: Senhor, o seu desejo por mim gera em mim desejo por Ti. Lembrar pela palavra e pelo Espírito que o Senhor me quer, me faz te querer de novo. Me faz te querer de volta. Peça a Ele, além de pedir perdão, peça a Ele que te dê isso, que faça você sentir falta, que faça você sentir falta dEle. Quando você chegar num lugar e Ele não estiver, você sentir falta dEle. Quando você chegar no culto e Ele não estiver, você sentir falta dEle. Ao invés de botar a culpa no culto, no ministro, no pastor, na igreja, reconhecer que a culpa é sua. O relacionamento dEle contigo depende de você e Ele. Não delegue isso a ministro algum, a ministério algum. Se você sabe que Ele te quer, se você sabe que Ele quer se relacionar com você, se você sabe que Ele quer cear contigo, se você sabe disso, meu Deus, se sabemos disso, então, em nome do Senhor Jesus, ore aí. Eu vou te dar 1 minuto para você fazer isso. Vou te dar alguns minutos aqui para você fazer isso. Não espere, não me espere, não me espere, não espere o próximo ato do culto. Faça isso agora. Em nome de Jesus.